bem compridinha. A gente já pode dividir as salas. Podemos fazer essa divisão já. E o hino a gente vai colocar depois então, tá bom? No final da lição. E também a gente vai ter pedido de orações para o final. Tudo bem? Então vamos começar já. É uma lição um pouco extensa, então a gente não... Se a gente perder aqui alguns minutos, vai fazer falta no final. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, ó Pai, e que o Senhor possa nos instruir, ó Senhor, para trazer a sua mensagem para o teu povo, ó Pai. Que nós possamos crescer no conhecimento, Senhor, e no Espírito que o Senhor pode nos fortalecer, ó Pai. Guarda, Senhor, a nossa fé, e que ela possa ser aumentada, ó Pai, para que nós possamos então, Senhor, no dia de Cristo, estarmos contigo, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Dá para ver bem lá? Mais ou menos, né? Bom, irmãos, eu preparei esse estudo é um estudo também da classe de catecúmenos, só que a gente deu uma modificadinha, e a gente não tem a dimensão total, mesmo que nós estudemos e nos debrucemos a isso, mas nós não temos a condição de ter a total compreensão do que é Deus. O objetivo, então, aqui é tentarmos trazer para nós aquilo que um pouco é possível a gente palpar, a gente pegar sobre o que é Deus ou quem é Deus de fato. Então, o texto básico que nós iremos tratar hoje é Salmo 139. Então, abram lá, irmãos, Salmo 139. E seguindo isso, como vocês estão acostumados, às vezes, que a gente traz lição aqui, existirão os textos bíblicos ali, e vocês, irmãos, já vão deixando no ponto, para que vocês possam nos ajudar nessa leitura, porque é muito grande hoje essa lição, é muito complicada. Então, eu vou precisar dessa ajuda de vocês, tá bom? Muito bem. Um irmão se voluntaria para ler o Salmo 139? Natália, você é voluntária? O Salmo todo, né? É, o Salmo todo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia.
contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Obrigado, Natália. Irmãos, aqui, Davi, ele faz uma confissão. Ele está tratando disso da forma que ele pode expressar através das suas palavras e da escrita, essa dimensão, né, que ele pode entender sobre Deus. Então, é uma confissão de reverência, intimidade, não é de medo, né? Para Davi, nesse caso, ele expressando, parece que é meio assombroso a dimensão que ele tem sobre Deus, sobre quem é Deus, quais são os atributos dele. E nós também, talvez muito menos que Davi, a gente vai tentar atingir um pouco do que ele tentou passar nesse salmo para nós. Para mim, esse salmo é um dos mais lindos, porque mostra a grandeza de Deus dentro de uma linguagem que nós podemos entender. Evidentemente que aqui a tradução é para o português. Então, talvez se perca um pouquinho na sua essência, e a gente vai tentar trazer isso para que a gente possa entender também na nossa língua. Tá certo? E nós vamos ver então quais são os atributos de Deus, quais são os seus nomes. Bom, Deus tem vários nomes, vamos ver isso aí. E o que é a Trindade para nós, que também a gente não consegue de forma ampla entender como ela se dá, mas nós sabemos que existe. Bom, então a estrutura, nós vamos ver aqui, eu não consegui enxergar lá. Então a estrutura do Salmo, no caso desse Salmo 139, Deus me conhece perfeitamente. Então, do verso 1 ao 6, ele mostra a onisciência de Deus. E os atributos, ele sabe de tudo. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Para nós, pode parecer meio estranho, porque ele sabe. Simplesmente assim, ele sabe. Aqui nós temos também, Deus está presente em todo lugar. Do verso 7 ao 12, que a gente trata isso como onipresença, ele está em todo lugar. Nada do que nós conhecemos, materialmente falando, está em todos os lugares. Cada coisa tem o seu lugar. Mas Deus, ele está em todo lugar. A sua presença é marcante no universo todo. Aqui ali não dá para mostrar, mas eu tentei fazer uma arte onde eu penso desde criança que Deus segura todas as coisas, como Deus tivesse mãos, para a nossa compreensão, todas as coisas que existem, que o homem compreende na palma das suas mãos, nas palmas. É claro que isso é uma figura de imagem que, para nós, a gente precisa trazer isso para a nossa mente, para que a gente possa entender qual é essa dimensão. É muito maior do que isso. E Deus me criou soberanamente, do verso 14 ao 18, então o tema principal é a onipotência e soberania. Então ele criou todas as coisas provêm de Deus. Também a gente não consegue ter essa dimensão. E Deus é justo e santo, do verso
19 ao 24. Santidade e justiça, e ele é o justo juiz. Num momento que a gente vive hoje atribulado da humanidade, a gente não vê isso, né? Um julgamento justo de algumas coisas. Muito bem, vamos então ver o que é a onisciência dentro do que a gente pode entender. Do verso 1 a 6, então Deus, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, Deus não é um observador apenas das coisas. Ele não criou somente as coisas e agora observa como elas se dão. Ele é um agente ativo de todas as coisas. Ele age e continuará agindo para todo sempre. Isso também é um atributo de Deus. Vamos lá, abram lá em Hebreus, quem já abriu, Hebreus 4:13, e quem puder ler já faça isso. Outros podem abrir lá em Efésios 1:11, por gentileza, e em seguida a gente já vai, a pessoa que abrir já vai lendo, assim que eu dizer. Pode falar. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nada está escondido de Deus. Ele conhece cada pensamento seu e meu e de toda a humanidade. Isso é absolutamente impressionante. Como ele pode conhecer aquilo que ainda você nem pensou? Como ele pode conhecer aquilo que você está para fazer e não fez? Ou qualquer palavra que saia da sua boca e ainda não saiu. Ele já conhece, mas não só seu, mas de toda a humanidade. De certa forma, a gente consegue trazer aqui essa dimensão, né, da onisciência de todo o conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. Esse é um atributo de Deus espetacular. E na teologia reformada, esse conhecimento é eterno e decretivo. Ele decretou todas as coisas. Todas as coisas saíram por um decreto dele. Todas as coisas se originaram por esse decreto. Nenhum conhecimento escapa à vontade de Deus. Nada é oculto para Deus dentro do conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Abram lá em Efésios 1:11. O irmão que abriu já pode ler. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então Deus não aprende nada. Deus pode aprender alguma coisa? Se Ele é a fonte de todo o conhecimento, há nele toda a fonte, toda a origem de todo o conhecimento que existe. Então, João Calvino disse assim: Deus não aprende, Ele simplesmente sabe. Para nós, como nós estamos num tempo contido, nós estamos num corpo contido, estamos contidos num corpo. Então, nós temos limitações, mesmo de entender essa grandeza que Deus tem. Irmãos, durante esse estudo, vocês podem interrogar, fazer interrogações, e a gente pode seguir, tá bom? Não tá aí. Onipresença. Para onde me ausentarei? Então, do verso 7 ao verso 12, para onde que a gente pode se esconder de Deus? Nós podemos nos esconder de Deus ou fugir de Deus. Eu quero me esconder de Deus, né? Davi expressa aqui de uma forma muito poética, na minha visão, que é impossível. Para onde que nós nos ausentaremos de Deus? Pelo contrário, a gente quer a presença dele em nossas vidas, não é? Então, a presença de Deus não pode ser evitada.
no mais profundo abismo, ou no mais alto monte, ou mesmo fora desse planeta, você não se ausenta de Deus. Deus está. Então ele tem a onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Isso é maravilhoso, né? Ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por ele. Para que haja harmonia. Vocês já pensaram fora daqui, né, da Terra, e mesmo aqui, mas vamos imaginar o universo. Ele está em equilíbrio. As forças que interagem no universo estão equilibradas, os planetas, as estrelas, tá certo? E mesmo o homem tentando chegar a esse conhecimento, ele só pode arranhar a superfície. Simplesmente assim. Por mais tecnologia que tenhamos hoje, satélites, telescópios e o que for de tecnologia, a gente somente arranha um pouquinho do que é a dimensão de Deus, e Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele preenche todo o tempo, ou vamos dizer como Einstein disse, espaço-tempo com a sua presença. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele está conosco. E a presença dele não é só espacial, é pactual. Ele decretou isso antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas acontecerem como nós conhecemos, que são poucas, como eu disse, a gente arranha somente a superfície, todas as coisas teve origem em Deus, na sua vontade, no pacto que ele fez para salvar também a humanidade, aquele que crê nele. E a onipotência de Deus? No verso 13 a 18, nós temos lá: pois tu formaste o meu interior, tu me teces no seio da minha mãe. Então, ele não sabia muito bem como dizer isso, mas ele mostrou, de certa forma, como todas as coisas podem ter acontecido na forma, ou na visão, no ângulo de visão que Davi tinha quando escreveu esses salmos para a nossa apreciação, para o nosso deleite. Então, Deus é o autor e soberano da vida. Cada ser humano existe conforme sua vontade. Então, pessoal, vamos lá no verso 16, aqui eu vou ler para vocês: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Natália é médica, ela sabe muito bem que existe a fecundação, então o espermatozoide fecunda o óvulo, e nesse momento começa-se a divisão celular. São dois gametas que se juntam, não é isso, Natália? E aí começa, nesse momento, que existe a concepção. É nesse momento. Tanto é que, um parênteses aqui, aqueles que apoiam aí o aborto, tomem cuidado. Tá certo? Porque a vida existe desde a concepção. Segundo a palavra de Deus. E segundo o que eu posso entender também. E aqui, de certa forma, apoia a predestinação, porque antes da fecundação, antes da formação, Davi diz: olha, Deus já sabia e conhecia todos os meus dias. Em Romanos 8, 29 e 30, abram lá. Oito, 29 e 30. Porquanto ao que se
Muito bem, então, predestinou, isso. a ele também chamou. E ao que chamou, a ele também justificou. E ao que justificou, a ele também glorificou. Isso reflete, então, o decreto eterno de Deus. Nada é acidental na existência humana. Ah, por acaso aconteceu, então a Terra surgiu por acaso de uma explosão, a vida surgiu por causa de uma centelha, tá? A Bíblia não apoia isso. Nós devemos entender isso. Então, Deus tem todo o poder está concentrado nele. Para nós, dizer poder parece que é meio limitado, porque nós temos um poder limitado sobre nós, e nem nós, sobre nossa vida mesmo, temos algum poder. A Bíblia fala sobre isso, né? Quem pode acrescentar um côvado no decurso da sua vida? Vamos ver mais um atributo: santidade e justiça. No verso 12, no verso 7, do verso 7 ao 12, para onde me ausentarei do Senhor? Trevas e luz são a mesma coisa. Para Deus não há diferença dessas coisas. Então, o salmista demonstra aqui o zelo pela santidade de Deus. Deus é santo, somente Ele é santo. Na concepção da palavra, lá no Salmo 97:2, abram lá. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Exatamente. Então Deus é santo e justo, e os seus juízos são justos. Se Deus decretou, quando Adão e Eva tomaram a decisão de fazer o que fizeram, Deus já havia planejado a salvação do homem. Então, tudo provém de Deus, até mesmo a nossa salvação. Como assim a gente pode entender dessa maneira? Deus sabia que o homem iria tomar essa decisão? Claro que sim. Mas Ele é dono de todo o tempo. Ele criou o tempo. Então, é muito simples ou simplório entendermos que Deus sabia. É evidente que Ele sabia. Ele decretou, a partir do momento que o homem decidiu pelo pecado, e assim, portanto, a consequência disso foi a morte física e também a morte espiritual, Ele já havia planejado enviar alguém, nesse caso o segundo Adão, para nos salvar. Portanto, é necessário que nós tenhamos essa consciência de que mesmo a fé que você tem é oriunda de Deus. Então nós vimos, só um segundinho, nós vimos então quais são os atributos de Deus, atributos esses exclusivos de Deus. Acabou esquecendo. Depois você lembra, você me interrompe. Então, agora nós vamos ver quais são os nomes de Deus. Irmãos, para a nossa cultura, os nomes não têm tanta relevância. No que tange, por exemplo, meu nome é Marcos, né? Eu nem sei se eu sei qual é a origem dessa palavra e o significado. De fato, eu não sei, mas muitos de nós nem sabemos também. Porque para nós isso não é importante. Não tem relevância nenhuma. E muitos até são engraçados, né? Agora, às vezes você vê na internet aí nomes conjugados, emenda nome de pai e de mãe. Então nós não temos em nossa cultura esse hábito. Mas na Bíblia sim, tá certo? Eles tinham um significado e eles podiam depois ser mudados, como vocês veem ali no slide, né?
Jacó, que a tradução seria usurpador ou enganador, e Israel, né, depois que ele lutou com o anjo do Senhor, que no caso ali era uma representação de Cristo, triunfante com Deus. Há outras traduções, mas é o que eu achei mais interessante. Simão, no caso, né, ouvinte, e depois Pedro, significando pedra. Cuidado aqui, hein, não é rocha, é pedra, tá? A rocha é Cristo. Porque a Igreja Católica Romana diz que a igreja foi fundada e foi o primeiro Papa Pedro. Na verdade, você agora é pedra e sobre essa rocha, né, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. E Saulo, né, desejado, e depois Jesus mudou o nome dele para Paulo, que é humilde. Ainda vendo os nomes de Deus, Elohim, em hebraico, é o Deus no plural. Pode parecer estranho isso, a gente vai entender um pouco daqui a pouco. Vai lá em Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Descreve o Criador como um ser forte, poderoso, que deve ser temido e cultuado. Eloá é o singular e serve para indicar a plenitude de poder. Então nós temos aqui um nome. Por que eu coloquei dessa maneira? Pelo seguinte, pessoal, para a nossa língua, quando a Bíblia traz Deus, Senhor, para nós essa dimensão não é alcançada como para o hebraico, porque é a origem dos primeiros livros da Bíblia, né? Então nós não conseguimos atingir através desses nomes, a gente tenta, né? Quando um judeu fala Elohim, ele já sabe o que é, ou Eloá. Para nós, a gente precisa ficar fazendo essas traduções, esses exercícios, para que a gente compreenda a dimensão dos nomes que Deus, ou de como as pessoas chamam Deus. Gênesis 14, 18 a 20. Elion. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Isso, então a tradução para que nós possamos entender um pouquinho Elion, seria Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque usa Elion, nesse caso aqui, Deus Altíssimo, um ser supremo, acima das divindades locais daquela época. Temos mais. El Shaddai, também em hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Muito bem. Então aqui descreve um Deus como todo-poderoso na terra e nos céus, o sustentador, nutridor, aquele que é capaz de satisfazer todas as coisas. Yahvé, em hebraico. Então, qual é a tradução para a nossa língua? Sou o que sou. Aqui tem o verbo ser, né? Que para nós também é um pouco limitado isso. Sou o que sou. Né? Parece que não tem muito sentido. Sou o que sou. Ele é nele mesmo. Na complexidade desse verbo. Ele é. Ele diz na primeira pessoa, eu sou. E nós dizemos, ele é. Na terceira pessoa. Deus é. Deus é. Simplesmente.
e é Iavé. Podem ler lá para nós, Êxodos 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então foi usado aqui também esse Iavé, tá bom? Há algumas traduções para o latim, pode ser Jeová, mas alguns estudiosos, alguns dizem que essa não é uma boa tradução, Jeová, tá? E também há aqui nesse caso, no original hebraico, é somente consoante, não tem vogal aí. E a pronúncia, inclusive, não se conhece bem, porque o judeu não falava esse nome, por uma questão de que ele não era digno nem de pronunciar esse nome. Então se perdeu durante o tempo a pronúncia correta, que é utilizada, acho que eu não coloquei aí, devo ter colocado mais para frente, que é o Y, o H, o W e o H. Algumas coisas na internet que você vê por aí, que diz que é como se fosse um sopro, um respiro. Mas isso também é especulação, tá? Porque como que a gente pronuncia o só consoante, né? Na nossa língua, a gente não tem isso, né? E aí eles tentam ver como seria. Enfim. Adonai, também em hebraico, Senhor com a inicial maiúscula e as demais letras minúsculas, descreve Deus como o dono e governador de todos os homens. Eu vou voltar um pouquinho atrás no Iavé. Quando na nossa Bíblia está escrito lá Senhor com todas as maiúsculas, Senhor, todas as maiúsculas, como vocês estão vendo lá, aí é esse nome dado, sou o que sou. E Adonai também substituía, de certa forma, a pronúncia do Iavé. Então, eles usavam também o Adonai. E, ao invés de falar Iavé, falava Adonai. Adonai, então, em hebraico, significa isso, né? Senhor com a inicial, só inicial maiúscula. Então, Deus como dono e o governador de todos os homens. Então, nós vimos agora como são os nomes de Deus na Bíblia. Como que se trata disso na Bíblia. E a Trindade? A Trindade é um desafio para nós, principalmente para a gente que está aqui tentando trazer uma instrução, né, uma lição. E para nós sempre é necessário estarmos voltando para estudar sobre isso, porque se perde na nossa mente, parece algo um pouco estranho, como pode 3 em 1, né? Vamos lá, a palavra Trindade literalmente não aparece na Bíblia, você não vai encontrar lá Trindade, tá? Mas ela se mostra. Por que que muitos e algumas religiões que não são cristãs, principalmente o judaísmo e o islamismo, eles não creem na Trindade, por óbvio, porque eles confundem como se fosse 3 deuses, né? Então já não é um Deus único. Isso não é verdade. Vamos entender como nós, cristãos, protestantes, né, reformados, entendemos. É um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Claramente revelado nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento tem? Nós vamos ver que tem sim. Há um só Deus, abram lá em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há um só Deus. O Pai é Deus, lá em João 6:27.
Já vão abrindo nos outros lá, ó. João 1:1. Trabalhar não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Muito bem, então o Pai é Deus, o Filho é Deus. Vamos lá em João 1:1. Depois abram lá em Atos 5, 3 e 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo aqui, pessoal, é Jesus, né? O verbo era Deus. O Espírito Santo é Deus, Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui há uma clara, né, Pedro diz claramente aqui que o Espírito Santo também faz parte, também é Deus. Essas três pessoas são distintas, mas coexistem em perfeita unidade, harmonia e essência. Vai lá em Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Não vai dar para a gente ler tudo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso. Então, os pastores no final do culto, não é? O que eles fazem? Impetram a bênção sobre a igreja. Então, está mostrando aí. Indícios no Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento enfatize fortemente a unidade de Deus contra o politeísmo, há sinais e sombras desse atributo. A pluralidade do nome de Deus. Gênesis 1, 26. Abram lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso, então aqui o nome dado é Elohim. Está no plural, né? Mas esta palavra vem acompanhada de verbos no singular, sugerindo uma unidade composta. Então, é uma unidade já reconhecida no Antigo Testamento. As manifestações do anjo do Senhor. Vamos lá. Gênesis 16, 7 e 13. E depois vocês podem ver isso, o Êxodos 3, 2 a 6 e Juízes 13, 18 a 22. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, servo de Sarai: de onde vens, para onde vais? E respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicai sobre modo a tua descendência de
Êxodos 3, 2 a 6? Acho que é muito longo para nós. Vamos ver. Bom, vamos ler lá. Êxodos 3, 2 a 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, e chamou e disse: Moisés, Moisés. Não respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Muito bem, então, segundo os teólogos reformados, isso é uma teofania, é uma pré-encarnação de Cristo. Então, Cristo se mostra aqui. Então, essas passagens, quando dizem anjos do Senhor, ou anjo do Senhor, perdão, anjo do Senhor, está dizendo Cristo, está querendo mostrar, né, quem é Deus, na forma de Cristo. Ele não havia sido encarnado ainda. Muito bem, o Espírito de Deus atuando pessoalmente, Gênesis 1, 2, Salmos 51, 11, A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. então o Espírito de Deus aqui, ele pairava sobre as águas, está mostrando então, que ele estava atuando pessoalmente, como Deus, Salmo 51, 11, Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. isso, o Santo Espírito não é uma força apenas da pessoa da Trindade, não, eu estou forte porque o Espírito Santo está comigo, ele também age, fala e se entristece quando nós pecamos, porque o Espírito Santo habita em nós. Aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebem o Espírito Santo para que mostre a nós que somos pecadores e miseráveis e carecemos da glória, da graça de Deus. Muito bem. Textos com distinções, né? Internas. Então, no Salmo 110, 1, disse o Senhor, que é Yahvé nesse caso, ao meu Senhor, Adonai. Então, está dizendo aqui, o Senhor Deus se comunicando com o seu Filho. Nesse texto, mostra a comunicação dentro da divindade. Então, há, sim, base no Velho Testamento, no Antigo Testamento, para que possamos apoiar a Trindade. Então, isso é um ensino importante, não só no Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, aí nós temos material farto para isso. A revelação plena no Novo Testamento, no batismo de Jesus, lá em Mateus 3, 16, 17. É 3. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Muito bem, aqui o Pai fala do céu, o Filho é batizado nesse momento e o Espírito Santo desce sobre ele. Então não há a palavra trindade aí, mas está explícito, né? Voltando um pouquinho aí, esse último texto aí, a Trindade, a gente
oportunidade de conversar com um muçulmano, então, você crê em Deus lá, tem que crer em Deus. Então, é difícil uma pessoa entender esse propósito. É difícil para nós que somos cristãos, imagina para quem não é, né? Então, mas nós conseguimos, através do estudo, e esse estudo deve ser recorrente, a gente tem que trazer sempre aqui, para que nós não nos esqueçamos de quem somos nós e da fé que praticamos. Então, a fórmula batismal, em Mateus 28, 19. Quem achou pode ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está bem explícito, é bem claro. Então, Jesus diz em nome e não nos nomes. Ele não é eu estou falando nos nomes de Deus, do Filho e do Espírito Santo, né? No nome, né? No singular, como um Deus. Trino, mas Deus único. E a bênção apostólica, né? Vamos lá? Já lemos, né? 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, Paulo aqui está mostrando, né, essa harmonia das três pessoas da divindade. A Trindade é essencial na teologia reformada, ao qual eu e você pertencemos, como cremos, como entendemos a teologia reformada, né? Deus, ele é relacional com a sua própria essência, então ele se relaciona entre ele mesmo, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação é trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a redenção. Isso é maravilhoso. A gente consegue começar a entender um pouquinho o que é a Trindade aqui. E a adoração, ela é trinitária. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. É só Jesus ou Deus, e esquecemos que o Espírito Santo é Deus. Júnior, mas sempre permanece o Deus, né? O Pai planeja. Eu não entendi a sua pergunta. O Pai planeja, né? Então ele planejou. O Filho vai executar e o Espírito Santo vai... Ele planejou no seu conselho. Os três, ao mesmo tempo, planejam, executam e aplicam a redenção. É três, são três. Sim, mas é um Deus trino. É um Deus trino, tá? Ali está individual, sim. Mas para que nós possamos compreender, tá certo? Mas eles se comunicam entre si, sendo um só. É muito difícil entender isso, né? Porque nós estamos contidos. Lembra que eu disse isso no início da nossa aula hoje? Você e eu estamos contidos num espaço-tempo. Deus não se contém, Ele não se contém nessas coisas porque Ele criou todas as coisas. Aqui nós só estamos, mais uma vez eu digo, arranhando a superfície só. Então, a adoração, ela é trinitária também. João Calvino disse assim: na unidade de Deus, reconhecemos três pessoas distintas. Três pessoas distintas num só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A distinção não divide a essência, olha só, mas distribui as relações. Vamos ler de novo? Todos juntos. Todos juntos, vamos lá? Dá para vocês verem lá? Na unidade de Deus, reconhecemos três pessoas distintas.
As Institutas, então, de Calvino, no livro 1, capítulo 13. Olha, é isso que nós estamos falando agora há pouco. Veja bem, distribui as funções. Então, quer dizer, aceitamos isso, mas nós nunca vamos chegar ao... Na plenitude do conhecimento, talvez nem quando formos, né, transformados. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos, também somos três: corpo, alma e espírito. Será que é mais fácil a gente entender? Segundo a nossa doutrina, não. A nossa doutrina, ela é dicotômica, doutrina calvinista. Não dá, é muita coisa para trazer agora, mas assim, a alma e espírito para nós é a mesma essência, é a mesma coisa. Certo? Nós somos corpo e alma. O Espírito Santo habita em nós, não pertence a nós, ele está em nós, aqueles que acreditam em Cristo. Entenderam a diferença? A nossa doutrina, então, mostra que a alma e espírito, e depois eu posso trazer mais para frente esse estudo, que nessa é dicotômica essa ideia nossa, essa doutrina. Só alma e espírito são a mesma coisa em um corpo. E o corpo, eu trouxe semana passada, enquanto esse corpo está na matéria e serve ao espírito, tudo bem. A partir de que morre, ele já não tem mais serventia, mas o espírito está vivo. Ou em Cristo, ou na perdição. Lembra que eu trouxe semana passada sobre isso? Muito bem. Conclusões, ou conclusão como um todo. Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, autoexistência, imutabilidade, infinidade e soberania são atributos exclusivos de Deus. Nada do que você põe os seus olhos, ou do que você entende, tem esses atributos. Você pode dizer que o espaço, não é? Sideral, como a gente vê, segundo os cientistas, ele tem um fim, tem um tamanho. Eles dizem aí em torno de 13,4 trilhões de anos-luz, ou bilhão de anos-luz, eu estudei isso há um tempo atrás. Quer dizer, está ali, está contido, né? Tem um fim. Dizem que ele se expande, e aí vai, tá? Porém, Deus, ele também é eterno. Só ele é eterno. Você sabia que dizem que o sol vai se apagar, essa história toda aí, né? Tem um fim, né? A terra, ela muda, nós mudamos, mas Deus é imutável, é um atributo dele. Ele é infinito também. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele criou tudo que você vê, provém de Deus. E no hebraico, os nomes de Deus expressam quem ele é. Como eu disse, no português, na nossa língua materna, nós não conseguimos ter a dimensão desses nomes que Deus recebe. Mas no hebraico a gente consegue trazer um pouquinho isso à luz. Embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, vocês viram aqui que é possível, sim, defendermos essa ideia como cristãos reformados que somos. Deus é um só em sua essência, mas eternamente existente em três pessoas. Ele, na sua essência, é um só, mas ele eternamente existe em três pessoas. Então, não está errado você dizer três pessoas do Espírito Santo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é, sem dúvida, uma das doutrinas mais sublimes e misteriosas, e ela não é para ser plenamente compreendida e entendida.
mas deve ser tratada com reverência. Deve ser em nós que somos convertidos e entendemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida, através da nossa fé, nós precisamos entender e aceitar isso. A Trindade é o coração pulsante da fé cristã. Quem disse isso foi esse R.C. Sproul, um americano, tá bom? Ele era presbiteriano, tá bom? Dúvidas sobre isso? É muita coisa, né? Foi uma lição muito pesada, né? Assim, no que tange as informações que trouxemos hoje. Mas essa lição, ela pode ser trazida daqui a um tempo de novo, de uma outra forma, num outro contexto, para que vocês, e também eu, se eu for trazer essa lição, possa dar talvez uma visão um pouco diferente, ou interpretação um pouco diferente de como se dão essas coisas. Alguma pergunta? E de Jesus. A gente geralmente esquece. Quando a gente ora sozinho na casa, a gente ora para Deus e para Jesus. Geralmente a gente esquece do Espírito Santo. Ou a gente começa a oração em nome de Deus, Jesus e o Espírito Santo. É certo? Sim, veja só. Nós devemos orar ao Pai por intermédio de Cristo. Então, cuidado com a oração que você faz aí, misturando todas essas coisas, tá? Onde nós temos essa informação? Jesus, perguntaram para ele, como que a gente deve orar? Jesus falou o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado. Entenderam? A partir do que Jesus ensinou, essas serão as nossas orações. Senão vocês, e eu também, muitas vezes a gente mistura essas coisas, né? A gente coloca o Espírito Santo, não sei o quê, tá certo? Então nós devemos orar ao Pai por Cristo Jesus, através de Cristo, é porque Ele é o nosso mediador, tá? Mas a sua pergunta foi muito pertinente. O que é, pastor? E na oração a gente ainda, o Espírito está agindo também, porque Ele que traz faz a tradução da nossa oração, a gente pode dizer assim, né? Então a gente vê a Trindade. Para mim a Trindade é muito mais, como Deus é tão complexo, a Trindade serve mais para nós entendermos os papéis ali, as funções de Deus, é quase didático para nós, mesmo sendo a Trindade tão difícil de entender, né? Mas aí nós vemos as funções, né, o que cada função de cada pessoa desse único Deus faz. Na oração a gente consegue perceber bastante isso, né? A gente ora para Deus em nome do Filho e é o gemido inexprimível Ele que traz ali. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que dá esses gemidos inexprimíveis, né? Inexpressíveis. Muito bem, vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é. Pela grandeza, Senhor, que o Senhor tem em si. E nós te agradecemos, ó Senhor, porque agora, nesses momentos que tivemos aqui, pudemos estudar, Senhor, um pouco mais da Tua Palavra, no que essa Palavra pode nos orientar, para que possamos trazer mais pessoas para Ti, Senhor. Através do conhecimento da Tua Palavra, nós podemos alcançar pessoas, porque, Senhor, também a nossa fé é racional. Apesar que muitas coisas não podemos explicar, porque a nossa mente é limitada e contida, Senhor, mas nós te pedimos, expanda, Senhor, a nossa mente, para que possamos alcançar um pouco mais de Ti. Nós te louvamos, ó Senhor, e agradecemos por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, para louvar e honrar e agradecê-lo, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.